todos, sou o Luiz Rodrigues, estou aqui para falar sobre o fundo Renda Fixa Crédito Privado durante o mês de março. O fundo Quartas Renda Fixa Crédito Privado, no mês de março, rendeu 0,80%, equivalente a 68% do CDI, acumulando uma alta de 2,08% no ano, equivalente a 64% do CDI. Então, novamente, aí o mês de março a gente viu uma performance aquém do esperado e do imaginado, né? Então, o primeiro trimestre do ano aí teve essa performance mais baixa. E aí, muito em linha aí com o que vem acontecendo nesse primeiro trimestre, né? Então, a gente ainda em ressaca aí, né, das crises de americanas, né? Que foi no mês de janeiro e depois de White no mês de fevereiro. A gente viu a intensificação, né, da abertura do prêmio dos ativos, muito por conta de uma questão técnica, né? Então a gente teve bastante resgate na indústria de fundo de crédito privado por conta, né, dessas perdas e dessa má performance vinda, né, tanto de Americanas quanto de White. E aí, por conta dessa necessidade de liquidez, a gente vê uma pressão forte de venda dos ativos, fazendo com que o prêmio desses papéis abra bastante. Então, junto a isso, a gente vê um ambiente mais hostil, né, para o crédito privado. Então, enfim, todo esse movimento acaba trazendo um pouco aí algumas questões, né, algumas questões até sobre o fundamento que, na nossa opinião aqui, quando a gente olha para o crédito high grade, enfim, a gente não tem preocupações nesse sentido, tá? Isso eu vou detalhar um pouquinho mais para frente. Então, outro detalhe, a gente viu, né, esse movimento de abertura de spreads perdendo um pouco de força no fim do mês de março. Então, a gente viu aí, né, o mês de fevereiro essa abertura bastante forte, o mês de março começou também com uma abertura bastante forte. Mas aí, na última semana, né, nos últimos dias do mês de março, a gente viu esse movimento perdendo um pouco de força e indicando aí algo que poderia ser uma estabilização desses prêmios. A gente aqui gosta sempre de olhar, né, os três fatores, né? Então, o fundamento, valuation técnico. E aí, assim, quando a gente olha para o fundamento, e aí falando do fundamento aqui de empresas high grade, a gente não vê uma mudança significativa, tá? Então a gente vê que as empresas continuam aí com patamar de alavancagem muito baixo, tá? Próximo aí dos mínimos históricos. Então isso demonstra, né, uma robustez dos balanços e uma saúde dos balanços suficiente para poder encarar esse momento aí de uma crise de liquidez um pouco mais forte e de um juro mais alto, né? Então, como a gente vê as empresas aí pouco alavancadas e com pouca necessidade de rolagem de dívida, né? Isso também é uma coisa bastante importante. A gente vê do lado do fundamento um fundamento bom, assim, a gente não tem não vê problemas vindo daí. Claro que continua válido o cenário que a gente vem falando aí há alguns meses, de se evitar aqueles setores que são setores mais cíclicos, né? Setores que dependem mais aí do crescimento econômico, enfim, que estão mais suscetíveis aí a alavancagem, né? Então, e não só setores como empresas mais alavancadas, né? Como a gente está falando aí no momento de taxa de juros mais alta, a gente tende a evitar aí as empresas que estão mais alavancadas, porque enfim, o serviço financeiro começa a pesar bastante. Já do lado do valuation, a gente continua vendo melhora, tá? Assim, essa abertura de prêmio adicional aí de um pouco mais de 25 bases que a gente viu no mês de março, e quando a gente acumula aí, né, no ano aí, uma abertura aí de quase praticamente em média aí 75 bases dos papéis corporativos, torna o valuation bastante interessante, tá? Então a gente vem carregando as carteiras hoje, elas estão com um carrego muito bom. Então a gente entende como um bom momento, né, de prêmio para se montar carteiras de crédito, inclusive. E por fim, o fator técnico, que desde, né, do mês passado a gente já vem colocando aqui como negativo. A gente entende que ele continua em patamar negativo, então o mês de março foi um mês ainda de bastante resgate na indústria, de bastante pressão por venda de ativos, mas a gente começa a ver uma estabilização desses resgates e
uma estabilização da necessidade de liquidez. Então, o técnico ainda em patamar negativo, mas dando sinais de que em algum momento ele pode se transferir aí para um fator neutro, o que tiraria um pouco de peso enfim, ajudaria bastante a indústria e os ativos para frente. Falando um pouquinho mais aí, né, do mês de março especificamente, né, então a gente vê o mercado primário muito mais fraco, tá? Então a gente não vê um ambiente, né, muito propício a muitas emissões no mercado de capitais muito ativo, enfim, então esse ambiente todo de resgates e de incertezas, ele acaba sendo um pouco mais desafiador aí para o mercado de capitais. Então, do lado da oferta, né, de crédito, né, então, enfim, de investidores querendo alocar em crédito, a gente vê o atual momento como um pouco mais desafiador, mas a gente entende que isso deve se normalizar nos próximos meses. E tanto do lado da demanda também, como a gente viu no ano passado, o mercado primário bastante forte e muitas emissões em prazos mais longos, a gente tem uma necessidade de rolagem menor esse ano. Então, já era esperado o mercado primário relativamente mais fraco aí do que comparado a 2022, mas a gente vem notando, né, e vem observando aí o mercado primário ainda mais fraco, muito por conta desse ambiente aí um pouco mais hostil. Ao passo que quando a gente olha para o mercado secundário, a gente vê aí a liquidez nos recordes históricos, tá? Então toda essa necessidade de liquidez que a gente vem observando, né, por conta desses resgates, enfim, dos fundos precisarem vender ativos, a gente está vendo que o mercado está funcionando, tá? Então a liquidez do mercado está muito forte e o ajuste está sendo feito via preço, assim. Acho que tem algumas coisas aí que estão com preços muito interessantes, com preços que dificilmente até se sustentem por muito tempo. Enfim, né, provavelmente no momento que esse fator técnico tiver uma melhora, esses preços devem retornar um pouco. Mas o fato é que a gente vê um mercado secundário muito ativo e muito forte. A gente também imagina que aí com esse indício de estabilidade, né, para os próximos meses, fator técnico e essa diminuição de resgate, a gente veja o mercado secundário também diminuindo um pouco esse volume e voltando aí para padrões mais normais, tá? Então a gente deve ver uma normalização dessa relação entre mercado primário e secundário para os próximos meses. Acho que também cabe falar aqui, né, a gente, durante o mês de março, aí a gente teve alguns papéis, né, que trouxeram algum ruído, né, para o mercado. Então, a gente vê esse ambiente hostil, a gente vê um mercado um pouco nervoso, né, com tudo. Então, a gente vê algumas notícias que começam a reverberar. Então, a gente teve notícias de Hapvida, de Natura, de Dasa, enfim, todos esses papéis trouxeram aí preocupação. Mas nesses 3 casos a gente conseguiu ver os controladores tomando atitudes rápidas, né? Então, foram 3 papéis que ou estavam muito alavancados ou mostraram um resultado muito ruim. E aí, enfim, ficou um pouco de dúvida sobre como seria a continuidade, como seria a rolagem de dívida dessas empresas. Mas nos 3 casos a gente conseguiu ver aí os grupos controladores agindo muito rápido e equacionando bastante a situação financeira. Então, seja ou via desinvestimento, ou seja via aporte de capital, enfim, ou operações que aumentassem bastante a liquidez da companhia. E nesses 3 casos a gente viu respostas rápidas e as empresas, enfim, tendo uma resposta muito rápida e até uma normalização desses ativos em mercado secundário relativamente rápida também. Então, acho que isso é uma coisa bastante importante e que mostra o quão saudável é o nosso mercado. E aí, pensando prospectivamente, a gente segue com um tom, apesar desse primeiro trimestre bastante desafiador e bastante difícil, né, com uma performance bem ruim, a gente imagina aí que 2023 tem tudo para a gente conseguir recuperar e daqui para frente a gente ter boas performances, porque, como a gente tem dito, né, para o mercado high grade, assim, o fundamento ele segue positivo. A gente imagina que o técnico ele se estabilize e o valuation está bastante atrativo. Então, a gente somando tudo isso, com uma taxa de juros alta, né, que deve continuar sustentando aí investimentos em renda fixa, a gente imagina aí que o mercado de crédito tem tudo para se recuperar nos próximos meses. É isso, qualquer dúvida estamos à disposição.